Ok, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sala de imprensa Carlos Rocha de Ilólua. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022. Como sabem, quinta-feira é dia de olharmos para os principais acontecimentos que marcaram o MEP no domínio do planeamento. Para o efeito, temos disponível o Sr. Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis. Peço a atenção de todos para a apresentação do briefing. Sr. Secretário, bom dia. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Durante o período de 14 a 19 de abril de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 4 temas. O relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao primeiro trimestre de 2022, a Programação Macroeconômica Executiva, a sua primeira revisão, o workshop sobre a pilotagem do Manual de Procedimentos das Parcerias Público-Privadas no âmbito do projeto de Águas de Cabinda e o 7º Fórum do Conselho Econômico e Social sobre o Financiamento para o Desenvolvimento. No que diz respeito ao relatório de balanço do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, referente ao primeiro trimestre de 2022, somos a informar que arrancou já o processo de recolha e tratamento da informação setorial para a implementação dos 70 programas de ação durante o primeiro trimestre de 2022. Reiterar que este trabalho é realizado em colaboração com os gabinetes de estudo, planeamento e estatística setoriais, provinciais e municipais, e destacamos que se tem observado cada vez mais uma maior articulação entre os coordenadores dos programas de ação do plano e os implementadores, no sentido de reportarem todas as ações de domínio territorial desenvolvido em cada circunscrição. Relativamente à Programação Macroeconômica Executiva, a sua primeira revisão, informamos que o Ministério da Economia e Planeamento, o Ministério das Finanças e o Banco Nacional de Angola estão a trabalhar na sua primeira na revisão da Programação Macroeconômica Executiva, que tem como objetivo garantir a consistência e apresentar as evoluções das variáveis macroeconômicas, tendo em conta os progressos do contexto internacional, de modo a avaliar a eficácia das medidas de política econômica adotadas pelo Executivo. Relembrar que a Programação Macroeconômica Executiva permite assegurar a consistência e completa da programação financeira do Tesouro e da programação monetária, uma vez que garante uma melhor previsão do comportamento das principais variáveis macroeconômicas, que compreendem as projeções do Produto Interno Bruto, a programação macrofiscal, a programação do comportamento do setor externo e a programação das contas monetárias, com vista a alcançar os objetivos previstos no Orçamento Geral do Estado 2022, nomeadamente controlar a pandemia para salvar vidas e preservar a retoma do crescimento econômico, estimular o investimento público para alavancar o emprego e o crescimento, melhorar os fundamentos fiscais para fortalecer a estabilidade macroeconômica e a solidez da dívida pública e apoiar a economia, defender os rendimentos e o consumo para impulsionar o crescimento econômico. Relativamente ao workshop sobre a pilotagem do Manual de Procedimento das Parcerias Público-Privadas no âmbito do projeto Água de Cabinda, apraz-nos informar que o Ministério da Economia e Planeamento e o Ministério da Energia e Águas, em colaboração com o Banco Mundial, realizaram no dia 19 de abril o referido workshop. O workshop teve como objetivo avaliar a melhor forma de aplicar os procedimentos de boas práticas internacionais no âmbito das parcerias público-privadas ao plano de trabalho do projeto piloto Águas de Cabinda, com vista a assegurar a convergência e seguir as etapas de implementação de uma parceria público-privada de acordo com a lei e o regulamento das parcerias público-privadas de Angola. Este workshop contou com a participação de cerca de mais de 30 técnicos pertencentes ao Ministério da Economia e Planeamento, Ministério da Energia e Água, Ministério das Finanças e especialistas do Banco Mundial. No que se refere ao 7º Fórum do Conselho Econômico e Social sobre o Financiamento para o Desenvolvimento, somos a informar que o mesmo será realizado de 25 a 28 de abril do corrente ano, isto em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O Ministério da Economia e Planeamento e o Ministério das Relações Exteriores vão representar o país. Este fórum é um processo intergovernamental mandatado para rever temas relacionados com a Agenda de Ação de Addis Abeba, que é a Agenda de Financiamento de Apoio ao Desenvolvimento, assim como
o financiamento para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Este fórum normalmente reúne chefes de Estado e de Governo, ministros e altos funcionários governamentais, altos funcionários de organizações internacionais, representantes de organizações da sociedade civil, do setor empresarial e das autoridades locais. Durante o 7º Fórum do Conselho Econômico e Social serão abordados, entre outros, os seguintes temas: o financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através do aumento do espaço fiscal para uma recuperação econômica e sustentável, alinhamento da arquitetura da dívida global com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, introdução do relatório sobre financiamento para o desenvolvimento sustentável da Força-Tarefa Interagência sobre financiamento para o desenvolvimento, a construção de um sistema fiscal justo e eficaz e o combate aos fluxos financeiros ilícitos, o impulsionamento do investimento privado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a expansão do financiamento concessional alinhado com a sustentabilidade das estratégias de desenvolvimento nacional. Importa referir que, de acordo com a agenda de Addis Abeba, o Fórum Anual do ECOSOC resulta em conclusões e recomendações acordadas a nível intergovernamental que são introduzidas no acompanhamento e revisão global da implementação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável no Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizado em agosto deste ano. Muito obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para eventuais questões. Muito obrigada, Sr. Secretário. É o momento, então, para as questões. Lembrando que o jornalista que tiver alguma questão deverá dizer o seu nome e o órgão que está a representar. Armindo Golas, bom dia. KPA. O Sr. Secretário falou do 7º Fórum. Numa pergunta assim muito curta, eu queria saber quais são as vantagens que Angola poderá ter ao participar neste 7º Fórum. Qual é o objetivo principal da participação de Angola neste fórum? Ok, muito obrigado, caro jornalista Armindo Gomes, da Televisão Pública de Angola. Como sabe, Angola é subscritor da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E, como nós dissemos, este fórum vai tratar das questões de financiamento para o desenvolvimento sustentável, quer no âmbito da Agenda da Addis Abeba, não é, em que os países mais desenvolvidos se comprometem a alocar até 0,7% do seu PIB para apoiar os países em desenvolvimento, assim como também da implementação da Agenda 2030, isto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a nossa participação, primeiro, é que nós somos subscritores destes acordos internacionais, desses compromissos internacionais, e também porque nós, como país em desenvolvimento, não é, precisamos encontrar mecanismos mais eficientes de financiar nosso desenvolvimento econômico. E aqui, quer as ajudas que os países em desenvolvimento devem prestar aos países em desenvolvimento, quer o acesso a financiamento concessional, financiamento mais barato, não é? São questões que são fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico. Então, é de vital importância a nossa participação, de forma que possamos expressar também aquilo que é a nossa visão relativamente a como é que o financiamento desta agenda, que diz que não devemos deixar ninguém para trás, não é, deve ser realizado, não é? E esta a importância de nós participarmos também neste fórum. Obrigado. Só para perguntar, acredito que não é a primeira vez que Angola participa neste fórum, pois não? Não é. Angola, desde a agenda da Addis Abeba, que Angola tem participado regularmente nesse fórum, que normalmente realiza-se anualmente. Sim. Se o propósito é o apoio ao desenvolvimento aos países que estão para trás de desenvolvimento, Angola, durante esse tempo, quais são os projetos visíveis que tenham sido financiados ou apoiados financeiramente relativamente ou em consequência desse fórum? Primeiro é que devo dar nota que uma das questões que
os países em desenvolvimento sempre levantam é que os países em desenvolvimento não têm estado a cumprir com este compromisso de alocarem este 0,7% do seu PIB para financiar as economias em desenvolvimento. Este é o primeiro aspecto. O segundo é que os países em desenvolvimento devem estar alinhados na forma como devem abordar nesses fóruns, não é, essa questão primordial para o desenvolvimento global. Porque um dos objetivos da Agenda 2030 é que os países, é que não devemos deixar ninguém para trás. Todos temos obrigação ou compromisso de trabalharmos para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. E aqui os países em desenvolvimento têm uma responsabilidade maior. Há projetos que têm... os países desenvolvidos, normalmente há projetos, não é? No âmbito da Agenda 2030. Hoje, por exemplo, temos a questão também relacionada com o que também está alinhado à Agenda 2030, que é a questão das questões ambientais, das alterações climáticas. E hoje já existem mecanismos de financiamento, como por exemplo os Blue Bonds, os Green Bonds, não é? Que são obrigações para financiar projetos virados para as alterações climáticas e para a sustentabilidade econômica, o desenvolvimento sustentável, que tem taxas concessionais, taxas mais atrativas para que os países possam recorrer a essas formas de financiar as suas economias. Então, há um conjunto de mecanismos que tem sido desenvolvido no âmbito desses fóruns, mas a questão que se coloca é a sua operacionalização. E é aqui que as nossas equipas aqui do Executivo têm que trabalhar no sentido de, não é, junto dessas facilidades, desses mecanismos que estão a ser criados para financiar o desenvolvimento, nós possamos então recorrer a esses mecanismos para financiar a nossa economia. Como eu disse, são mecanismos de financiamento que normalmente apresentam taxas concessionais. E é este esforço que o Executivo tem feito. Como sabe, nós desde 2018, 19, o Executivo tem estado a privilegiar, não é, o financiar as suas necessidades por via de financiamento concessional, preferencialmente com as agências multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. Então, essas agências de financiamento internacional também estão muito a alinhar-se a essas questões sobre o desenvolvimento sustentável. Ok, muito obrigada, Sr. Secretário. Sendo assim, vamos então dar por encerrado este briefing e continuação de um bom dia a todos.